Olá, ouvintes da Rádio Teletema, do programa Espaço da Inclusão e do programa Teletema Cast. Eu sou Carol Antunes, começa agora mais um Por Dentro do Teatro. E hoje vamos conversar com ele, que é ator, dublador, audiodescritor, Bruno Linhares. Boa tarde, Bruno, tudo bem? Boa tarde, Carol, tudo bem, pessoal? Um prazer estar aqui com vocês. Bruno, conta um pouquinho pra gente de como é que começou tudo, o que veio primeiro. Então, eu sempre fiz teatro desde pequeno na igreja, né, aquelas pecinhas simplesinhas, e a família, os amigos, todo mundo ficava falando, você tem talento, você leva jeito. Aí, quando chegou em 2009, mais ou menos, eu tinha uns 23 anos, eu resolvi procurar teatro profissional. Procurei na internet vagas para testes de peças e encontrei uma, fiz o teste, passei. Era uma peça, uma adaptação de uma peça de Shakespeare, fiz um papel pequeno nessa peça, aí depois fiz um musical, mas na época eu trabalhava com informática em escritório, né, que trabalho de 8 às 18 e não tive muito tempo, aí deixei de lado. Mas naquela época eu tinha feito um mês de aula de dublagem com o Carlos Carvalho. Foi minha primeira experiência, mas ficou no passado. Vários anos depois, em 2015, eu já não aguentava mais trabalhar com informática e resolvi largar e voltar para a carreira artística, né? Aí eu fui direto para dublagem. Comecei a fazer cursos em vários estúdios, com vários professores, conheci muita gente e em 2015 mesmo eu comecei a trabalhar com dublagem, de pouquinho em pouquinho. E aí quando eu já estava um pouco mais, um pouco mais estabelecido, já andando, trabalhando bem, eu comecei a pensar, poxa, eu posso fazer mais coisas com a minha voz, né? Posso trabalhar mais com a minha voz, é um novo instrumento. E aí eu já conhecia, assim, por alto, o recurso de audiodescrição e procurei o Instituto Benjamin Constant, aqui no Rio de Janeiro, que é uma escola, né, completa para deficientes visuais, e fiz o curso lá em 2017 para audiodescrição com a Ana Fátima Bercó. E aí vem agora de uns 2 meses, 3 meses para cá, tem crescido bastante aqui os trabalhos. Eu já estou fazendo audiodescrição para um estúdio também que produz bastante, né? Agora com a exigência do governo, de todas as produções, principalmente as que têm incentivo terem audiodescrição, então tem crescido bastante a demanda, né? E é isso. Já os trabalhos, além de fazer a locução, eu também faço roteiros, né, para audiodescrição. Como eu estava comentando com vocês aqui nos bastidores, tenho trabalho hoje para fazer de audiodescrição bem legal ao vivo, e é isso. Tô me apaixonando cada vez mais por essa modalidade, né, não só de trabalho de voz, mas também no próprio trabalho intelectual, né, porque a audiodescrição para mim é uma forma de tradução, que é muito estimulante também. E como é que tá sendo agora trabalhar tanto com a audiodescrição como com a dublagem nessa questão da pandemia, né? Tudo teve que ser reinventado. Como é que tá sendo tudo isso? Pois quando teve o boom da pandemia, os estúdios de dublagem eles ficaram parados por uns 2 meses. Realmente não teve trabalho, até que os estúdios começassem a implementar alguns protocolos de higienização, se adaptaram, criaram uma tabela para dar um espaço maior entre um profissional e outro, com higienização total da cabine. Depois veio o recurso da luz ultravioleta também para potencializar essa higienização. Aí depois de uns 2 meses voltou o trabalho presencial, e eu, por não estar em grupo de risco, eu logo assim que pude voltar a trabalhar, eu voltei, até porque eu não tenho um estúdio, que podemos chamar de home studio em casa, completo com todos os recursos necessários. Eu tenho em casa um bom microfone, tenho um bom equipamento para gravação, mas a questão do isolamento acústico, né, eu não tenho a disponibilidade de gravar a qualquer momento do dia. Tem muita obra aqui em volta, tem os bichinhos que também fazem o seu barulho, então eu não gravo dublagem em casa, e a audiodescrição, quando eu faço em casa, eu também procuro os momentos de mais silêncio para poder fazer, né? Mas atualmente é possível conciliar, né? Eu faço audiodescrição em casa e às vezes em um estúdio, mas a dublagem direto lá com eles no estúdio. Muitos dubladores se adaptaram, né, investiram e hoje trabalham de casa. Alguns só trabalham de casa agora, e acho que vai ser uma tendência mais forte, cada vez mais do pessoal trabalhar em casa, mas tá bem híbrido, né? Esse trabalho que eu vou fazer hoje mais tarde é ao vivo, no próprio teatro, né? Uma audiodescrição ao vivo, tá sem plateia, mas a equipe técnica tá trabalhando lá junto com os atores também.
também, cada um na sua cabine, no seu espaço. Sim, legal. Temos aqui também com a gente Felipe Diogo. Olá, Carol, muito boa tarde a você, boa tarde ao nosso amigo Bruno Linhares, gentilmente nos atendendo aqui no Espaço da Inclusão e Teletema Cast. Bruno, eu gostaria que você falasse pra gente, nesse momento, como que você vê o crescimento da audiodescrição, essas lives também que estão acontecendo, né? O que você projeta daqui pra frente? Então, Felipe, eu vejo que tem muito espaço para crescer ainda, principalmente de uma adoção maior desse recurso. Acho que hoje em dia a tecnologia está evoluindo, nós temos todas as ferramentas, todas as possibilidades de dar toda essa inclusão, né? Você tem facilidade de ter essas camadas adicionais de áudio para poder ter audiodescrição. Hoje em dia você tem o recurso do vídeo, né, que a gente chama de Picture in Picture, que você consegue ter uma janelinha pequena do vídeo no canto da sua tela do celular, então isso já vai facilitar o trabalho de Libras, por exemplo. A gente tem muitos recursos para aplicar essas acessibilidades todas, e o que falta, eu acho que é não só o público conhecer, mas abraçar mesmo, né? A gente, na audiodescrição, por exemplo, a gente tem um fator limitador, uma dificuldade que a gente tem ainda é que as produções audiovisuais, elas ainda não são feitas desde o início, contando com a audiodescrição, ou seja, em termos práticos, o que isso significa? Nós que somos os audiodescritores, nós temos muito pouco espaço para inserir as informações que são necessárias, né? É mais um ponto em que dá para crescer a audiodescrição, e principalmente porque é um recurso que como eu estava dizendo agora há pouco, é estimulante, é interessante, sabe? Quando a gente estuda para se tornar um audiodescritor, a gente entra em contato com um universo que é fascinante. Você ver que existe uma forma de melhorar a experiência, não só a experiência de consumo de cultura, mas a experiência de vida das pessoas que têm alguma deficiência, seja a visual, seja a auditiva. É muito bom, sabe? É gratificante você poder trabalhar e contribuir, né? Como eu disse antes também, a audiodescrição para mim é uma tradução. Eu sempre gostei muito de tradução e de vez em quando pego uns textos para traduzir para mim. Já traduzi um livro sobre um assunto específico também. Peças de teatro eu pego às vezes algumas para traduzir uns textos. Eu tenho um canalzinho no YouTube em que eu faço algumas cenas dramatizadas e às vezes são textos que eu mesmo traduzo. Essa possibilidade de você explicar alguma coisa, tornar mais fácil o entendimento, isso é muito bacana. Esse valor é que tem que ser dado. Quanto mais derem esse valor para audiodescrição, para Libras, para outros recursos de acessibilidade, mais vai ter o interesse do público e dos produtores também, porque precisa ter essa harmonia, né, entre os produtores e os profissionais da acessibilidade para que as coisas sejam feitas pensando desde o início em tudo, né? Mas tem muito espaço para crescer. Tem muita gente no mercado audiovisual que ainda não trabalha com audiodescrição, ou seja, a gente tem aí um material, uma mão de obra, uma matéria-prima humana muito grande também para poder trabalhar muito mais com isso, para ser muito mais abrangente, né? Eu acho que desde que eu saí da escola do Benjamin Constant que eu tenho essa certeza na minha cabeça que a audiodescrição é um mercado fenomenal para gente que trabalha com voz, que precisa ser explorado e merece ser explorado. Por você trabalhar com dublagem, você acha que a audiodescrição se tornou um pouco mais fácil para você? Eu acredito que sim, porque com o exercício da dublagem, a gente não chega no estúdio e simplesmente lê o texto que eles entregam pra gente. Muitas vezes nós precisamos fazer adaptações. Ali na hora de gravar, a gente assiste a cena, vê o texto que tá com a gente e muitas vezes o tradutor da dublagem, por exemplo, em sua grande maioria, eles não são atores, eles não são dubladores, né? Eles são profissionais de tradução. Então, tem muitas coisas que, na hora de a gente falar, funcionam melhor de outra forma, diferente do que está no texto, né? Aqui no Brasil, a gente com a dublagem, nós até gostamos de dizer que nós fazemos não exatamente dublagem, a gente faz versão brasileira, porque a gente faz uma adaptação daquelas falas das personagens que vêm de um produto estrangeiro e a gente precisa falar de uma maneira que faça sentido para o nosso público brasileiro, com expressões que o público brasileiro está acostumado a ouvir, né? Claro, tem muitas vezes algumas piadas não funcionam,
ou algumas rimas se perdem, mas tem expressões que são jargões lá fora, são ditados populares lá fora, que não fazem o menor sentido para nós aqui no Brasil, e vice-versa. Então a gente na hora tem que fazer uma adaptação. E esse jogo de cintura, esses gatilhos mentais que a gente adquire com a dublagem, eles são muito úteis na audiodescrição também. Não só pelo repertório, né, de palavras, de expressões, de imagens, mas também na agilidade, de você criar uma forma concisa de dizer alguma coisa, né? Às vezes tem que resumir para caber num espaço ali da fala, da mesma forma na audiodescrição. Tem que ter um poder de síntese apurado, e isso a dublagem realmente ajuda muito. Na dublagem, qual foi o principal personagem que você dublou até hoje? Olha, um dos mais marcantes pra mim, que foi o primeiro teste que eu passei, é um filme original do Netflix chamado Minha Primeira Luta, que é a história de uma menina problemática, adolescente, na escola. Mandam ela na escola fazer luta greco-romana pra ver se ela fica mais tranquila, mais calma, né? E o pai dela, ele estava preso, então ele tinha acabado de sair da cadeia, eles não se viam há algum tempo, ele tinha sido lutador no passado também, e ela reencontra ele. Eu fiz esse rapaz, que é o pai dela, né? É um filme bem bacana, assim, bem sessão da tarde, né? Foi muito divertido de fazer, foi a primeira vez que eu fui convidado para fazer um teste e me escolheram, foi um papel bem legal. Tem um outro que acho que bem reconhecível, assim, que é o Raymond Chestnut, na segunda temporada do seriado The Umbrella Academy, que é aquele de super-heróis também do Netflix. E lá no Netflix tem muitos documentários, assim, que a gente participa, né? Tem um que eu fiz, um dos 3 principais, que é o Kit de Sobrevivência. É uma companhia americana que desenvolve equipamentos de segurança, testa equipamentos contra incêndio, né? Então os caras são malucões, eles testam os equipamentos, explodem tudo, jogam o carro dentro da água para ver se consegue quebrar o vidro e sair e tudo mais. Eu fiz um dos 3 donos dessa empresa, né, que fazem os testes. A gente faz de tudo, né? A dublagem a gente faz muitas coisas assim, inusitadas e divertidas. Tem um outro documentário lá, um desses reality shows, né, que é sobre uma família que tem uma funerária. É a funerária da família Bernard. E eu fiz o dono da funerária lá, e ele fica brigando com a mãe dele, que a mãe dele acha que é mais dona que ele, é uma confusão. Netflix, nossa, tem muita coisa. Realmente tem muitos trabalhos lá que a gente vai fazendo, uns maiores, outros menores, né? Tem coisa boa vindo por aí que eu ainda não posso falar porque ainda não foi ao ar, né? Que é um papel, assim, bem bacana também. E atualmente também eu tô dublando um desenho japonês. Tem um streaming, não sei se vocês conhecem, que é o Crunchyroll, em que eles publicam muitos desenhos, nem todos são dublados, né? Mas tem um desenho que tá indo ao ar agora chamado Tokyo Revengers, e eu faço o Draken, que é um dos principais lá da história também. É um desenho que fala sobre gangues de adolescentes, né? E eu faço um que apanha menos, né? Então, pelo menos é legal por isso. E como é que é pra dublar os animes, né? Porque geralmente vem tudo em japonês. Japonês é um negócio que a gente não entende nada, né? Dificilmente pois a pessoa sabe como faz. Japonês é um grande desafio, assim, a maioria das línguas, tirando o inglês e o espanhol, que são mais comuns pra gente, elas têm um grande desafio que a cadência deles falarem é diferente, né? A forma deles pontuarem as frases é diferente. Então, no japonês, isso é elevado à 10ª potência. De fato, é um grande desafio. Você tem que escutar e tem que improvisar muita coisa, tem que inventar muita coisa. O tamanho das frases. No inglês acontece muito, né? Tem uma frase de 10 palavras no inglês, na nossa do português às vezes viram 15, ou vice-versa. Tem 10 no inglês, na nossa são só 5, a gente tem que colocar a palavra. No japonês, então, é mais ainda. Aí o diretor que trabalha com a gente trabalha muito também, porque ele é o maior responsável por escolher o que vai ser colocado ali, o que pode, o que não pode. Muitas vezes em japonês acontece, mas no espanhol acontece muito também, de ser necessário trocar os nomes dos personagens, né? Porque às vezes alguns nomes não saem muito bem. No japonês, às vezes, tem até umas cacofonias. E acontece de algumas palavras no japonês soarem feio no português, né?
E no espanhol tem alguns nomes também que eles precisam trocar, tem esses desafios todos. Você teve a oportunidade de ser dirigido por uma dubladora que infelizmente não está mais entre nós, né? Recentemente nós acabamos perdendo, que é a Ana Lúcia Menezes. Gostaria que você falasse sobre essa oportunidade. Pois é, foi muito bacana conhecer a Ana Lúcia. Na verdade, assim, eu vivo um sonho, né? Hoje em dia eu sou colega de trabalho das pessoas que eu cresci ouvindo e admirando, né? Isso é mágico pra mim. Eu preciso, às vezes, até me conter pra não esquecer que eu sou um profissional dublador e não sou só um fã de dublagem, pra não ficar tietando os meus amigos, né? Mas foi incrível trabalhar com a Ana. Ela me dirigiu num programa que foi até difícil de fazer também. Era um reality sobre experiências traumáticas que as pessoas tiveram por causa da internet, né? O rapaz que eu fiz, ele morava, acho que na Inglaterra, e aí ele estava indo fazer um passeio nos Estados Unidos, e ele fez uma postagem na rede social, fez uma brincadeira que, quando ele chegou nos Estados Unidos, eles trataram ele como se ele fosse um terrorista. Aí ele ficou preso um tempo lá no aeroporto, passou maus bocados lá. Foi bem difícil, a Ana Lúcia, ela foi muito exigente comigo, mas saiu dali do estúdio, ela super amiga, super atenciosa, me deu muitas dicas, me ajudou, me indicou para outros colegas, outros diretores também para trabalhar. Ela era uma profissional, sim, estupenda. Eu tive a oportunidade de participar fazendo umas pontinhas num desenho do Netflix chamado Hilda, em que ela fez a personagem principal, e era espetacular porque, bom, ela era já uma senhora para mais dos seus 40 anos, e ela tinha um timbre vocal que ela conseguia fazer as criancinhas de 5, 6 anos. Era incrível ver como ela conseguia, e com muita naturalidade, com muita espontaneidade. Era uma profissional estupenda. Foi uma pena não ter podido trabalhar mais tempo com ela, porque ela era fenomenal. Além de dublagem e audiodescrição, em algum momento da sua vida você já trabalhou também com audiolivros? Ou pensa em trabalhar? Pois eu tive o prazer de trabalhar recentemente para uma editora de São Paulo, a editora Ciranda Cultural. Eu fiz 2 audiolivros para eles agora no começo do ano. Eles estão disponíveis lá na Play Store do Google, não sei se em outras plataformas também, mas eu fiz a audiodescrição de um livro chamado Até que a Morte nos Ampare, do rapaz chamado Marcos Martins, aí de São Paulo também, não sei qual a cidade que ele mora, que é bem bacana. É um livro que trata de temas delicados para adolescentes, mas com uma roupagem bem lúdica. Foi muito divertido porque foi uma história que me permitiu fazer várias vozes, né? A gente brincou bastante nesse audiolivro e devo ter feito umas 6 ou 7 vozes entre homens e mulheres ali no meio da história. Foi bem divertido de fazer. E também tive o prazer de fazer para eles o audiolivro do Pequeno Príncipe, que inclusive eu até então nunca tinha lido esse clássico. Era até uma vergonha admitir, mas eu com 35 não tinha conhecido, mas fiz esse audiolivro e entendi o porquê que esse livro é um clássico. É muito bonito mesmo a forma como o autor soube escrever a história, contar a história. É divertido e foi muito legal de fazer. E pretendo fazer mais. Espero ter a oportunidade de fazer mais audiolivros, que é um mercado que me intriga um pouco. Eu gosto muito de ler, mas eu sou um cara que eu não sou muito de parar para escutar podcast. Ainda não consegui pegar esse costume de escutar podcasts. Até vídeos mesmo do YouTube, eu não sou muito de navegar pelo YouTube. Vejo coisas específicas, não tenho o costume ainda de acompanhar canais ali com uma fidelidade. Mas parece que é muito útil para algumas pessoas também, né? Para quem não tem tempo de parar para ler. É um mercado que me intriga, me interessa e me intriga. Foi legal ter começado esse ano a lidar com isso. Bom saber que tem esse livro em áudio, né? Pequeno Príncipe, um grande clássico aí, realmente. Eu gosto bastante de audiolivro. Pra mim, eu gosto de audiolivro porque eu começo a ler e fazer outras coisas ao mesmo tempo, né? Minha mente é muito inquieta. Mas, enfim. Assim, uma pergunta que a gente sempre faz, até porque é algo que divide bastante a opinião dos dubladores, né? Você acha que hoje, com as condições que a gente tem hoje, ainda mais também com essa questão que tudo vai se modernizando, você acha possível hoje uma pessoa cega conseguir dublar? Olha, pensando assim de pronto, eu acho que não seria impossível. Primeiro porque a dublagem ela tem muito espaço
sabe? Hoje a gente entra na dublagem, a gente entra, faz participações pequenas, a gente entra participando ali de uma cena de rua, que é o que a gente chama de vozerio, né? Falando coisas aleatórias do dia a dia, como pessoas que estão andando na rua mesmo ali, alguém que está atravessando a rua e tropeça, ou uma pessoa falando no telefone com a mãe em casa, enfim, são coisas que não têm um comprometimento de texto, que muitas vezes são improvisadas, quase sempre o vozerio é improvisado, né? Antigamente, você tinha ali 4 ou 5 pessoas no estúdio juntas, fazendo aquela cena de vozerio, aquele falatório para realmente ficar como a gente ouve na TV, um falatório da vida real, e nesse momento não tem texto, é cada um falando das suas coisas. Esse tipo de coisa é feito, é claro, pelos grandes dubladores, pelos dubladores de décadas de experiência, muitas vezes eles estão ali também, participam, mas inegavelmente é a porta de entrada para os dubladores novos, né, que ainda precisam se acostumar com o ambiente, precisam aperfeiçoar o seu trabalho. Então, quando um diretor ele recebe uma indicação, olha, dá uma chance pro fulano, dá uma chance pra fulana, ele chama essas pessoas para ouvir em coisas pequenas, como os vozerios, ou como esses figurantes que aparecem na cena, o carteiro, ou a secretária, que fazem uma fala rápida. Esse tipo de coisas é muito constante na dublagem, não é pouco. E é o tipo de coisa que poderia muito bem ser adaptado, se é adaptado para uma pessoa que está inexperiente ali, um vidente inexperiente, poderia muito bem ser adaptada para um cego também falar. É claro que existem barreiras, existem limitações. O mercado de dublagem, ele é um mercado muito apressado, né? As coisas, a demanda é muito alta e os prazos são muito curtos. Não dá para claro que não dá para se encaixar em tudo, mas dizer que se haveria espaço, eu até poderia dizer que haveria espaço para coisas desse tipo. Eu arriscaria dizer até, porque eu já vi vocês utilizando os telefones, né? E vocês escutam o áudio ali, a narração do áudio numa velocidade tão sobre-humana que isso poderia, sendo utilizado com um texto ali de dublagem também, por exemplo, eu acho que a tecnologia chegaria num ponto que daria para fazer até falas maiores também, né? É claro que tudo tem a sua curva de aprendizado, mas espaço haveria, né? Basta saber se realmente haverá abertura de mercado um dia para isso, né? E aí a gente volta ao começo. Quanto mais o público souber dos recursos que existem, quanto mais o público souber da demanda que existe, mais o interesse existe e mais a tecnologia se adapta também. Acho que tudo vai seguindo daí pra frente. E direção de dublagem você já fez? Já pensou em fazer? Não cheguei a fazer direção de dublagem ainda, já me encolhi quando alguém pensou em me chamar pra isso também. Eu acho que não é o momento. Eu tenho 5 anos e pouco de dublagem, é pouco ainda, eu acho, pra pegar uma atribuição tão grande assim, que a direção de dublagem, nossa, é um trabalho triplicado, né? Você precisa gerenciar todo um elenco, as modificações do texto, as restrições de palavras que você pode ou não pode usar. Quando começa-se a dublar um programa, uma série, tá nos primeiros episódios, precisa ficar muito atento a como alguém pronuncia uma determinada palavra, um determinado nome, e garantir que todo mundo fale desse mesmo jeito também. São muitas responsabilidades que tomam muito tempo, e tem gente que praticamente não dubla mais, que só dirige, né? Então, pra mim também eu acho que não é o momento ainda. Pode ser que mais pra frente eu repense, mas por enquanto eu só tenho fugido mesmo de quem já pensou em me convidar para fazer isso. Até porque, assim, tem outras questões, né? Eu sei o ponto em que eu estou nesse tabuleiro, sabe? Eu sei o quanto eu ainda preciso crescer e me aperfeiçoar para não puxar para baixo o elenco, sabe? Só tem que ser para cima, né? Eu preciso ser muito melhor profissional para proporcionar o melhor trabalho. Então, direção para mim por enquanto não. Talvez no teatro. No teatro eu até me aventuro em juntar um elenco, brincar de alguma coisa, mas pra dublagem ainda não. E TV, você já pensou em fazer coisas pra TV? Estou correndo nesse sentido atualmente. Como eu voltei para o mundo das artes, primeiro pela dublagem, aí fiquei muito tempo com a dublagem, larguei o emprego antes que eu tinha de informática, hoje em dia eu trabalho com informática também, me divido entre essas atribuições, então eu não tinha me focado em TV, mas de uns tempos pra cá, nesses últimos 2 anos aí talvez,
por trabalhar com a dublagem, começou a surgir em mim um interesse do audiovisual, de trabalhar com audiovisual. Então eu estou começando a fazer algumas oficinas, alguns cursos, treinamentos particulares, acabei de me cadastrar em algumas agências, estou começando um processo de me lançar para o mercado de TV e cinema. Me interessa, mas eu nunca fiz nada. O mais próximo da TV que eu já cheguei foi fazer figuração. Em duas novelas, uma na Record, uma na Globo, só figuração, sem fala mesmo, mas estou estudando para ir para esse lado, né? Tô sonhando um dia, quem sabe, ser dublado por alguém lá fora, né? Fazendo alguma coisa. E locução publicitária, ou mesmo uma rádio, alguma coisa assim? Não, essa experiência eu não tenho, não. Eu só tenho feito mesmo locução com audiodescrição, narração, né, de audiolivro, mas nunca tive experiência num ambiente de rádio, nem também de spots, locuções de vinhetas, esse tipo de coisa, não cheguei a fazer, não. Além de animes, né, desenhos japoneses, espanhóis e ingleses, quais os outros, assim, que você já teve oportunidade de fazer, que te exigiu, assim, que você teve mais dificuldade? Eu já cheguei a fazer dublagem em russo, também das línguas turco, já fiz uma coisinha ou outra, mas eu acho que dos mais difíceis mesmo, japonês é uma linguagem que é bem difícil e porque muitas vezes também é uma interpretação diferente, é uma interpretação mais exagerada, mais histriônica, né? O pessoal costuma pensar nas novelas mexicanas como a interpretação que é dramática, de mais melodramática, exagerada, mas do japonês também é muito doido a forma como eles interpretam. É uma escola, né? Uma escola de atuação diferenciada. Então, como a gente, na dublagem, a gente não pode fazer o que a gente quer, né? A gente não pode usar o nosso tipo, o nosso limite de interpretação, de inflexão, de entonação. A gente tem que reproduzir o que eles fizeram para ser fiel, porque senão você muda o produto, né? Você vai estar entregando uma outra história para quem está assistindo. Então tem que seguir lá, mas muitas vezes é difícil seguir. Correr atrás das bocas, mesmo sendo desenho, correr atrás daquelas boquinhas muitas vezes é cansativo, é um desafio. Nossa, o russo, eu fico imaginando como que deve ser dublar o russo. Pois é, eles têm uma outra forma de pontuação, né? As frases muitas vezes não casam com o que você está lendo ali. Você espera que sai de um jeito na sua cabeça, mas na hora que você vai falar, junta na imagem, não junta, né? Não casa ali. É diferente, é bem diferente a forma gramatical deles, mas tem esses desafios todos da dublagem. Essa é a maravilha. O legal é que cada dia é uma coisa diferente. Você nunca sabe o que esperar, você chega no estúdio, não sabe o que você vai fazer, mas é gratificante, é muito bom. E quais são os seus espelhos na dublagem? Olha, nossa, eu admiro tanta gente, assim, um dos nomes que eu admiro muito, que é o Alexandre Moreno. Ele tem uma forma tão natural de falar, né? Eu tive a oportunidade de ter uma aula com ele também, eu gosto muito dos trabalhos dele, não só do Adam Sandler, né? Os outros trabalhos dele são incríveis. Tem o Luiz Carlos Percy, que é um cara que tem um timbre de voz do qual eu me aproximo mais, né? O nosso Gandalf, que foi um professor excelente que eu tive também. Adoro assistir ele trabalhando. Tanta gente, tem nomes femininos também. A Isis Kodolski, que foi uma das minhas professoras, uma madrinha pra mim na dublagem, me ajudou tanto e eu sempre reclamo com ela de tão pouco que eu escuto a voz dela, porque ela é uma diretora workaholic, né? Tá sempre atrás dos monitores dirigindo a gente e quase a gente não escuta ela dublando, mas é uma atriz incrível, muito experiente, né? Eu tive a oportunidade de estudar também com a Mabel César, que me ajudou muito, me levou em estúdios, apresentou para diretores, me deu bolsa para estudar no curso dela. Hoje ela trabalha em São Paulo, há muito tempo que eu não a vejo, mas é uma profissional incrível também, com uma clareza, uma dicção incrível. É muito bom ver o trabalho dela também. Muitos outros, Sérgio Muniz, que foi um outro grande professor que eu tive, um cara que me ajudou muito, que eu admiro como empresário, me deu grandes testes que eu fiz, papéis, já puxou muito minha orelha também, foi meu professor, é um cara que eu gosto muito da técnica dele, é um cara que eu também não ouço muito dublando, mas é um profissional incrível. Tem muita gente, eu poderia passar 2 horas aqui citando tantos nomes incríveis que eu já tive a oportunidade de conhecer. Peterson, Adriano também, né, o
o eterno Bart Simpson. Tô sempre com ele, graças a Deus, trabalhando, um cara que me apoia muito, é muito divertido trabalhar com ele, né? A gente na dublagem às vezes escuta umas histórias escabrosas de tempos passados, de diretores carrancudos e nervosos, e eu tive a sorte de até hoje só trabalhar com uma geração super leve, super gentil. É muito bom conhecer esse pessoal todo. Sem dúvida, a dublagem faz a gente viajar bastante, né? Assim, a dublagem, principalmente para nós, é um recurso, vamos dizer, fundamental. Sim, o nosso primeiro contato, né? Primeiro contato que a gente tem, né? Não enxerga, pra gente que não tem como tá lendo uma legenda ali, né? Pequenininho, criança, desenho, não tem como, né? Então, nosso primeiro contato, né? Eu achava que, né, o pessoal de desenho, filme, aprendia português, eu ficava pensando, como é que eles falam tão bem português sem sotaque nenhum? Aí, quando a gente descobre que realmente é feito, é mágico. Pois é, e assim, eu agora dublando desenho japonês, eu fico procurando, né, as conversas do pessoal que assiste, os comentários quando saem os episódios, pra ver o que estão falando, se estão gostando do meu trabalho também, eu que sou menos conhecido e tudo mais. E é triste que às vezes a gente vê, principalmente o pessoal novo, né, os adolescentes, sempre tão imediatistas, enfim. Muita gente que ainda hoje despreza a dublagem, que acha bobagem, que acha que é uma limitação você assistir dublado quando você pode assistir no original. É triste que tenham pessoas que pensem assim ainda, porque é realmente um recurso, é muito mais gostoso você ouvir as pessoas no seu idioma. É ótimo saber falar outros idiomas, justamente porque é bom para as outras pessoas que você consiga se comunicar no idioma delas. Assim como pra gente é bom a gente poder ouvir no nosso, né? Então, a dublagem tem esse valor para vocês que são cegos, mas para as nossas avós que também ou são analfabetas ou não têm mais a agilidade para poder ler uma legenda e conseguem absorver melhor pela dublagem, para a dona de casa, o dono de casa que estão cuidando das tarefas e podem deixar a TV ligada e entender o que está acontecendo ali, escutar os programas, absorver o conteúdo também com a dublagem. Então, quer dizer, é uma bobagem falar, desprezar ou menosprezar não só a dublagem, mas qualquer outro recurso de tradução, de legendagem, de libras, etc. Né? Tem todo esse valor. Eu acompanhava muito, né, com meu irmão, esses animes. Eu tenho 36 anos, a gente acompanhava muito Cavaleiros do Zodíaco, TV Manchete, tinha TV Manchete, Cavaleiros do Zodíaco, TV Manchete, Jaspion, né, ficava ouvindo aquelas dublagens, ficava, nossa, como era mágico. Dragon Ball depois, um pouco mais pra frente, e aí você ficava ouvindo aquelas vozes, né, algumas que a gente, não só na dublagem, mas também no audiolivro, ouvia e ficava imaginando, como que deve ser essa pessoa, Carlos Campanile, Drauzio de Oliveira, a galera aqui de São Paulo, você ficava, nossa, como que é, né, o Carlos Seidon, que é o Eterno Seu Madruga, né. E é legal porque às vezes a gente vê esse pessoal na TV também, alguns dubladores viram e mexem também, como são atores, né, eles às vezes aparecem na TV, o Isaac Bardavi, o próprio Carlos Seidon, todos eles, muitos deles têm uma participação, o nosso querido Orlando Drummond, que nos deixou recentemente também, de um trabalho enorme na TV, é muito legal poder reconhecer, e depois de um tempo a gente fica perseguindo as vozes, né, eu tô em casa vendo TV, aí passa um programa e falo, aquela ali é a voz do fulano de tal, que faz o personagem tal também, quer dizer, eu fico meio que atuando como enciclopédia ambulante de dublagem em casa pra família, né. Aliás, Isaac Bardavi, que recentemente nos concedeu uma bela entrevista também, grande Isaac Bardavi, e você falou do Alexandre Moreno, né, o famoso Cérebro, do Pink Cérebro. Pois é. Mabel também falou com a gente aqui. Mabel, grande Mabel. Que legal. Falou com a gente também. Eu vi que vocês, como eu tava falando, vocês entrevistaram, nossa, eu tô me sentindo um privilegiado 3 vezes aqui também, por também poder participar e falar com vocês aqui, tendo já passado essa galera toda, Adriana Torres, Mônica Rossi, nossa, tanta gente que eu tava vendo aqui, o Eduardo Dascar, caramba, vocês estão reunindo um elenco de peso aqui no programa de vocês, parabéns. He-Man, Garcia Júnior. Inclusive He-Man saiu agora, né, uma nova série no Netflix
fizeram todo um esforço para trazer o elenco original, o máximo que eles puderam do elenco original para poder dar esse presente, né, pros fãs antigos e pros fãs novos também, porque vão pegar uma dublagem topo de linha. Sim. Aliás, o corpo continua, né, o mesmo, Mário Jorge. Pois é, conseguiram trazer muita gente. Eu agradeço aí ao Bruno, né, o Bruno Linhares e a Carol por gentileza encerrar o quadro. Obrigado, Felipe, Carol, agradeço o convite de vocês. E é isso, quanto mais a gente falar sobre os recursos disponíveis, maior qualidade vão ter os nossos programas. E nós somos um grupo de profissionais, mas também somos um grupo de espectadores e podemos usufruir de uma boa qualidade e todo mundo entendendo bem. Isso faz bem até para os atores, para quem está criando, né, as peças, para que um público maior possa participar e admirar e receber esse conteúdo artístico. É muito bom esse trabalho que vocês estão fazendo. Muito obrigado. Agradecer aí ao Bruno, ao Felipe, e agradecer aí ao Bruno também. E esse foi mais um Por Dentro do Teatro. Conversamos com Bruno Linhares, para o programa Espaço da Inclusão e programa TeleTemaCast.